que reúne em Lubango, a parte sul de Angola. Fiz parte da igreja em Luanda. Nesse preciso momento migrei com a minha família para a parte sul de Angola. Também lá faz muito frio. São cerca de 1.900 metros do nível do mar. Louvado seja o Senhor, um grande prazer poder voltar aqui nessa cidade. Temos muitos irmãos aqui, amigos, casas que se abriram para nos hospedar. E na nossa primeira viagem que nós fizemos da África para o Brasil, nós passamos pelo Sobradinho. Quem esteve aqui no ano 2000? Amém! Grupo de irmãos, primeiros frutos, vieram para o Brasil. Amados irmãos, a obra da África, uma obra totalmente do Espírito. Ninguém jamais pode reivindicar os frutos de todos esses países para si mesmo. Nosso irmão leu-nos um versículo muito importante. Se nós tivermos que nos gloriar, nós temos que nos gloriar no Senhor. Porque a obra da África é do Senhor. Queria que você repetisse comigo que a obra da África é do Senhor. Já temos repetido várias vezes nossos testemunhos que nós já tínhamos o Evangelho da Graça, já conhecíamos Cristo, já servíamos a Cristo, éramos pastores, propagando até o Evangelho da Graça, o Evangelho da salvação, mas algo sentíamos que faltava em nós. Só tínhamos apenas 50% daquilo que Deus queria fazer. Começamos a orar pela paz, orar pela unidade. Não sabíamos claramente o que era a unidade, mas o Senhor, no ano de 1999, enviou 3 dos seus obreiros. Aleluia! Porque alguém viu que o aspecto, a imagem do continente africano é um feto. E esse feto precisava ser nutrido, precisava ser alimentado, precisa de invocar o nome do Senhor, precisa sair da divisão e reunir na base da unidade. Uma igreja em cada cidade. Por isso, irmão, nós estamos aqui para confirmar que desde 1999 nós fomos introduzidos na vida. Nós fomos introduzidos no caminho do Senhor. E vimos e temos recebido os frutos desse caminho. Paz no continente, desenvolvimento na África, mudança de atitude, mudança de conduta por causa desse Evangelho do Reino. Por isso, irmão, ninguém pode jamais reivindicar esse ministério para si mesmo. Hoje lemos para uma irmã Jeremias 23, versículo 1, que diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as minhas ovelhas. Nós não somos povo de ninguém. Nós somos povo do Senhor Jesus. Quem morreu por nós na cruz chama-se Jesus Cristo. E o nome que nos foi apresentado é o nome do Senhor Jesus. Por isso, irmão, nós não aceitamos toda a malária espiritual. Nós não aceitamos toda a divisão, porque nós fomos introduzidos no corpo de Cristo. Aleluia! Senhor Jesus! Por isso, irmãos, até mesmo nos nossos cânticos,
Pequenos cânticos, mas com um profundo significado. Nós já cantávamos Catu Chukila Kodima. Em Ubuntu e em português se diz: não voltaremos. Sem saber, nós já cantávamos. Aleluia! E também nós já cantávamos. Não há quem se compara a Jesus. Fala para o seu irmão: não há quem se compara a Jesus. Não há. Nós na África procuramos, vasculhamos, giramos e giramos. Não encontramos ninguém. Mas quando invocamos avançar. Muitos declararam para nós que a África deve se tornar livre, que a África tem que ser particularizada, que a África tem que ter o seu próprio caminho, que a África tem que ter sua própria restauração. Se fosse isso, a maior parte dos irmãos que estão aqui foram pastores. Deus usou muito esses irmãos. Se fosse para a África ficar sozinho, então não haveria necessidade de os irmãos saírem daqui e irem para a África. Ficaríamos nós lá africanos. Mas Deus usou a América do Sul e nos levaram à vida, nos levaram à salvação da alma, nos levaram à salvação orgânica. Fomos introduzidos na realidade do corpo de Cristo. E nós sabemos aonde saímos, aonde estamos e para onde nós vamos. A África é do Senhor Jesus. O irmão Salomão, quando compartilhou, falou que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Nosso pastor é o mesmo pastor que Davi falou em Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, é o nosso pastor. Nós seguimos a Cristo. Por isso que quando algumas pessoas queriam que nós nos curvássemos a um outro caminho, a uma outra direção, nós rejeitamos. E por causa disso, somos caluniados, nossos nomes no Facebook, levantando ofensas, críticas para nós. Mas o que nos importa? Oh, Senhor Jesus! O mais importante para nós é edificar o corpo de Cristo. Aleluia! Então, irmãos, vamos permanecer. Porque a vossa permanência é um encorajamento para nós. As vossas ofertas trazem o Senhor de volta. As vossas orações têm aberto o caminho para o Senhor poder avançar. Quem já ofertou para a África, diga amém. Quem já orou para a África, diga amém. Quem já foi para a África, diga amém. Então, o que ofertou, e o que orou, e o que foi, não são três. São uma só pessoa. Por isso a obra da África não pode ser de uma só pessoa. Essa obra
é de todos. Que o Senhor, por meio do seu Espírito, tem movido para orar, para ofertar e para ir. Jesus é o Senhor. Sabemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Essa luta é os principados e potestades que levantam para tentar impedir que o Senhor consuma a sua obra na África. Mas temos a igreja, uma igreja que ora. E os irmãos usaram o lugar de oração. Testemunho que nós ouvimos, irmão, eu chorei por você. Chorei pela sua família. Chorei pela África. Oh, Senhor Jesus! Isso nos encorajou. Aleluia! Em português, o hino 394. Aleluia! Isso nos encorajou, irmão, a permanecer firme no Senhor. Irmãos, não nos abandone. O bebê apenas ainda tem 8 meses. Aleluia! E depois dessa confusão toda, nós diminuímos. Vários obreiros voltaram, saíram dos seus países e voltaram para Angola. Alguns locais, irmãos irritados, levaram cadeiras, arrancaram o teto para tentar enfraquecer. Mas nós estamos firmes. Estamos firmes no Senhor Jesus. Nós damos graças a Deus pelo lugar de oração. E também nós ganhamos encargo pelo Bom Café. Aquilo que falavam de ser um bezerro é pura mentira. Ontem tivemos nas águas claras. Passamos. Passamos cerca de 1 hora, 2 horas no Bom Café. E tivemos uma experiência maravilhosa. Aleluia, 2 experiências maravilhosas. 2 pessoas foram ganhas. Aleluia! E havia um quartinho, levamos para lá essas pessoas. Fizemos uma oração, irmão, forte. Um jovem, ele abriu o seu coração, irmão. Eu sou um mau, eu faço obras más. Ele trazia um desenho de um dragão e uma grande serpente. Mas o lugar de oração libertou aquele jovem. Ele disse: eu vou aparecer sempre aqui para ser batizado e receber a oração. Então, irmãos, não se esqueçam de nós. Queremos agradecer de todo o coração o que o Senhor tem feito por vosso interior. Também se lembrem que nós precisamos de muita oração. E nessa noite queremos convidar toda a igreja a orar pela África, a orar pela Europa, a orar pela Ásia, a orar pela América Central, a orar pela América do Sul, e a orar pela América do Norte, e a orar por todos aqueles irmãos que foram envenenados por Satanás. Paulo fala: quem vos enfeitiçou? Irmãos, não é o homem. Nós não estamos acusando ninguém. Satanás, ele é mestre em roubar, matar e destruir. Quando essa situação aconteceu, ficamos 2 famílias em Angola. A família do irmão Miguel Neto e a nossa família, a minha família. Marcamos uma semana de oração. Não sei quantas horas nós ficávamos de joelho, orando ao Senhor. E pouco a pouco, os irmãos começaram a voltar. E na boca deles, falavam assim: nós não queremos a divisão. Mesmo entulhados, mesmo com aquelas coisas todas na cabeça. Mas havia algo que o Senhor estava a revelar e a convencer a cada um. Eu queria convidar a igreja dessa cidade, a todos os irmãos, para nos prostrar. E
e orarmos pela igreja. Orarmos pelo avanço do Senhor. Aleluia! Depois de cantarmos esse hino, então nós possamos orar. E os irmãos que vieram da África, estaremos todos nós aqui à frente também para orar pelos irmãos e orar pela igreja dessa cidade.